noite, vocês estão felizes? Amém, queridos. Gostoso, né? A volta do encontro. Sempre bom. Gostoso ver o fogo, a chama acendendo no coração das mulheres. O agir, o mover de Deus, a cura. Queridos, se não foi para o encontro, eu te recomendo, vá para o encontro. Para ser tocado, para ser curado, para ser transformado. Amém? Queridos, quando nós entramos na vida cristã, quando nós recebemos a Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós percebemos a salvação que é em Cristo Jesus, nós entramos por uma corrida. Nós podemos comparar a caminhada cristã com uma corrida. Só que não é uma corrida de explosão, não é uma corrida de 100 metros. É como se fosse uma maratona, onde nós temos que controlar a nossa velocidade, onde nós precisamos controlar a velocidade de corrida. Quando você vai correr, queridos, até uma distância de 10, 20, 21 quilômetros ou até 42 quilômetros, geralmente você vai controlar o seu passo. Não adianta, queridos, você sair igual um louco, queridos, numa corrida de 10 quilômetros e não chegar no fim. Você precisa ir controlando, você precisa de constância. E uma maratona, queridos, a constância, ela é muito melhor do que a velocidade. Você não adianta explodir, queridos. Se explodir, você vai quebrar na metade da corrida. Vai quebrar, não vai chegar no final. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Amém. Porque não é, na nossa caminhada com Jesus, queridos, não é como a gente começa, é como a gente termina. Não é o começo, queridos, mas sim como nós terminamos. E uma maratona, queridos, o mais importante não é como você começa, é como você termina. É o jeito que você controla essa caminhada. Por isso que nós precisamos de constância, queridos. Nós precisamos ser constantes. Não é só começar bem, é começar bem e terminar bem. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Você vai começar bem e você vai terminar bem. Posso ouvir um amém? Você vai começar bem e terminar bem. Porque você olha exemplos na Bíblia, queridos, de várias pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem. Quando você olha para a vida de Saul, queridos, Saul começou bem. Sim ou não? O Espírito Santo vem sobre Saul. Saul começa a profetizar. Já tinha sido profetizado sobre ele. O Espírito de Deus vai vir sobre você e você não vai ser mais o mesmo. Sim ou não? O Espírito de Deus veio sobre a vida dessas mulheres. Eu tenho certeza que elas nunca mais vão ser as mesmas. Elas nunca mais vão esquecer aquela experiência que elas tiveram. E assim foi com Saul. Assim foi com Saul. Saul, ele teve a experiência. Saul, ele teve a experiência. Deus falou que ele ia ter uma experiência. Ele teve uma experiência. Ele profetizou junto com os profetas. A Bíblia fala que ele se transforma em outro homem. Ele começa bem, mas ele termina mal. Terminou consultando os mortos, queridos. Um homem cheio de Deus termina consultando os mortos. Se olha Sansão, queridos. Primeiro super-herói da Bíblia, queridos. Primeiro super-herói da humanidade. Forte, tudo certo. Uma força sobrenatural. Propósito bem definido. Já nasceu com o propósito definido. Muitos de nós batalhamos vários anos das nossas vidas. Deus, por que eu nasci? Por que eu nasci? Precisando de um propósito. Queridos, Sansão, quando nasceu, ele já estava com o propósito. O pai dele pergunta o que ele vai fazer. Ele vai começar a libertar o povo dos filisteus. Ele já nasce debaixo do propósito declarado sobre a vida dele. E mesmo assim começa bem, mas termina mal. Então não é o como nós começamos, queridos. É como nós terminamos essa caminhada. Queridos, o cara pode ter sido empresário durante 50 anos, bem sucedido. No final da vida dele ele fale. Como que as pessoas vão falar no velório dele? É um falido mesmo. Sim ou não? Não é o começar, queridos. É o começar e o terminar bem. E a grande questão é, como que eu mantenho essa chama de Deus acesa? Como manter a chama acesa, queridos? E eu quero conversar alguns pontos aqui da palavra de Deus, que talvez tragam esclarecimento para você, ou talvez despertem um desejo de você manter a chama acesa. Olha o que Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10 nos fala. Acompanha aqui comigo no telão. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Preste muita atenção aqui. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé.
isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, nós somos salvos pela graça. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, queridos, algo desperta dentro de nós. A fé salvífica enche o nosso coração. De alguma forma, queridos, você ouviu a pregação do Evangelho. De alguma forma, você ouviu a salvação que é em Cristo Jesus. De alguma forma, alguém ministrou a sua vida. E quando estavam falando da salvação, a fé salvífica entrou no seu coração, despertou você. E quando isso acontece, esse despertamento acontece, querido, você responde a essa fé de forma positiva e ativa. Você fala, sim, eu desejo, eu preciso, eu tenho a necessidade de um Salvador. E de alguma forma, ou você levantou a mão no culto, ou você entregou a sua vida para Jesus com um amigo, alguém fez uma oração com você, você estava próximo de alguém que apresentou o Evangelho para você, despertou algo, a fé despertou, e essa fé, querido, se conectou com a graça de Deus. Pela graça vocês são mediante a fé, como se fosse um tubo que conecta na graça de Deus, e você é conectado com Deus, queridos, através da fé. Agora, mediante a fé, queridos, somos conectados à graça de Deus, ao favor imerecido, e não vem pelas obras, não sendo mérito nosso. Nós não temos nada a ver com a salvação, queridos. A única coisa que nós fizemos, nós respondemos de forma positiva aquilo que Jesus já fez. Posso ouvir um amém? Nós respondemos de forma positiva, somos conectados. Aqui, queridos, inicia uma nova vida. Repete assim comigo, nova vida. Quando nós nascemos de novo, queridos, quando nós nos conectamos pela fé, a graça de Deus, a fé salvífica enche o nosso coração, queridos. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 nos fala. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, aquele que está em Cristo, aquele que se conecta a Cristo, aquele que é revestido de Cristo, aquele que recebe a salvação em Cristo Jesus, se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo, absolutamente tudo, queridos, se faz novo. Somos essa nova criatura, queridos, nascemos de novo, somos revestidos de Cristo, a obra redentora de Jesus nos alcançou, queridos, iniciamos uma nova vida. É como se você apertasse o botão de reset na sua vida. Não sei você, queridos, mas um dia na minha vida eu falei, eu preciso iniciar de novo, está muito bagunçado, não tem como arrumar. Sabe quando você não aguenta mais a vida? Sabe quando você está desesperado, você fala, não sei o que fazer. Você tem que ir lá apertar um botão de reset. E esse botão de reset, queridos, se chama Jesus. Jesus é o reset na nossa vida, queridos. É a oportunidade de começar de novo. É a oportunidade de deixar as coisas velhas para trás e as coisas novas virem sobre nós. Só que, querido, não tem como você alcançar o novo se você não largar o velho. Às vezes a gente quer algo novo de Deus, queridos, mas a gente não larga a nossa religião. Eu nasci nessa religião, é isso aqui, ó. Eu sou bisneto do bisneto do bisneto de pastor. Meu pai era parente de Lutero. E fica agarrado naquela religiosidade e não abre a mão. Só que nós só recebemos o novo de Deus, queridos, quando nós abrimos as nossas mãos. Eu não sei dar certo. Eu não sei ajeitar a minha vida, eu preciso de algo novo. Eu preciso abrir a mão. Falar, eu quero dar um reset na minha vida, começar de novo. E Jesus, queridos, é a oportunidade de nós começarmos de novo. E esse começar de novo, queridos, não é o fim. Presta atenção aqui em mim. A salvação não é o fim, queridos. A salvação é o início de uma nova vida. A salvação é o início de uma nova. Queridos, quando uma pessoa levanta a mão aqui e fala assim, eu quero Jesus, vem aqui na frente no culto, queridos, recebe a Jesus. Queridos, nós não chegamos ao estágio final, nós iniciamos algo novo. Não é o fim. A salvação pela salvação não é o fim, queridos. Posso ouvir um amém? Jesus não veio só para nos salvar, queridos. A salvação é o início de uma nova vida. Essa é a primeira bênção.
Essa é a primeira bênção. Quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, nascemos de novo, é a primeira bênção que vem sobre nós, querido. É o início de uma nova caminhada, não é o fim. Querido, se fosse o fim, você aceitava Jesus. Aceitei Jesus, nasci de novo, Deus te matava e te levava para o céu. Querido, tem uma caminhada aqui, tem um porquê aqui, tem um propósito aqui. Posso ouvir um amém? Tem um porquê você está aqui, tem um porquê você nasceu, tem um porquê, querido, ser cheio de Deus. A salvação não é o fim, é a primeira bênção. Olha o que Atos capítulo 8, versículo do 12 ao 16 nos fala. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram quem? Pedro e João. Próximos. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do... Presta atenção aqui. O ministério evangelístico entra, queridos, em Samaria, através de Filipe. Filipe fazendo sinais, prodígios e maravilhas, pessoas sendo curadas. É o ministério evangelístico chegando, queridos, com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com coisas acontecendo. E lá eles estão sendo, queridos, as pessoas aceitando a Jesus, aceitando a Jesus, aceitando Jesus. Pedro, esse mágico, fica perto, olhando as coisas acontecendo, fica impressionado com as coisas que aconteceram. Essas pessoas recebem a palavra de Jesus, a palavra do reino de Deus. Essas pessoas são batizadas, queridos. Só que elas não tinham recebido o Espírito Santo. Aí eles precisam enviar um ministério apostólico. O ministério apostólico vai, impõe a mão sobre as pessoas e o que acontece? O Espírito Santo vem sobre eles. A segunda bênção. A segunda bênção. E essa segunda bênção é o despertamento da chama, queridos. Recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Apesar de eles terem nascido de novo, queridos, apesar de eles terem sido batizados, eles não tinham sido cheios do Espírito Santo. Eles não tinham sido batizados no Espírito Santo. E o ministério apostólico vem, queridos, impõe as mãos e essas pessoas são batizados com Espírito Santo. Recebereis poder quando? Quando o Espírito Santo vir sobre, então vocês serão as minhas. Só é possível ser testemunha de Jesus cheio do Espírito Santo, debaixo de poder, queridos. Porque você não tem força para mudar o teu caráter. Por isso que você tenta, se frustra e nunca consegue mudar. Pastor, mas eu tenho Jesus, eu tenho certeza da minha salvação. Você precisa ser empoderado para que haja transformação. Eu não consigo mudar os meus pensamentos, eu não consigo mudar as minhas atitudes, eu não consigo ser testemunha de Jesus. Por quê? Porque te falta poder. Eis que receberão poder para quê? Para serem as minhas testemunhas. O poder de Deus, queridos, não é quando a pessoa cai no chão, não é quando a pessoa rola, baba. Queridos, nada contra. Creio, acredito, já vi isso acontecer muitas vezes. O poder de Deus é quando o Espírito Santo vem sobre nós e começa a moldar Jesus em nós. Nós precisamos sim da primeira bênção, de nascer de novo, mas nós precisamos da segunda bênção. Para que haja transformação real nas nossas vidas. A chama acende nesse povo, queridos. Você lembra quando a chama acendeu em você? Eu lembro, queridos. Me batizei em 1995, queridos. Aceitei a Jesus em 1993. Família espírita. Minha mãe católica, meu pai espírita, fazia trabalho, entregava coisas, fazia essas coisas. Meu pai alcoólatra. Recebo a Jesus, queridos, em 93 aproximadamente. Em uma sala de aula de um colégio menonita.
Um professor me apresentou o Evangelho. Tenho a minha vida transformada, sou batizado, meu pai se converte, para de beber. Só que ainda tinha a certeza de salvação, mas sempre parecia que me faltava algo. Até que um dia, queridos, em 2003, eu fui para o encontro como essas mulheres foram. Aquela chama acendeu, queridos, nunca mais apagou. O desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de fazer a obra de Deus, queridos, aquele fogo. Você lembra quando o Espírito Santo veio sobre você? Você lembra da chama, queridos? Essa chama acendendo o nosso coração, queridos. E você pode perguntar, pastor, como que eu mantenho essa chama acesa? Como que eu mantenho isso? Primeiro, comunhão com Deus. Repete assim comigo, comunhão com Deus. Olha o que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 nos fala. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos chamados à comunhão, queridos. Jesus, ele não é uma religião. Preste atenção aqui. Jesus não é uma religião, queridos. Jesus não é uma religião. Jesus não é católico. Jesus não é menonita. Jesus não é luterano. Jesus não é de comunidade. Jesus não é uma religião, queridos. Jesus não é um nome. Jesus é um relacionamento, onde nós nos relacionamos com Deus. Jesus é esse relacionamento, queridos. Não tem a ver com as minhas tradições. Não tem a ver com aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Jesus, queridos, é um relacionamento. Posso ouvir um amém? Queridos, Jesus, ele é um relacionamento, é a restauração do relacionamento com Deus. E para essa chama ficar acesa, eu preciso me relacionar com esse Deus. Me relacionar com Ele, queridos. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 6 nos fala. Mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe recompensará, lhe dará recompensa. Jesus está falando para os discípulos dele. Vocês querem orar? Vocês querem ter comunhão com Deus? Feche a porta do seu quarto e fale com Ele. C.S. Lewis fala assim: existe céus abertos atrás de uma porta fechada. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, queridos, nos relacionamos com Deus, investimos tempo com Deus, ficamos com Deus, queridos, vamos sendo transformados. O resto é religião. Queridos, qualquer decisão na nossa vida, sem quarto de escuta, sem relacionamento com Deus, sem perguntar para Deus, queridos, é um manual de regras. Esses dias me deram uma ideia, falaram: pastor, você tem que pregar sobre os 10 mandamentos. E eu falei: bem fácil, né? Se fosse assim, eu escrevia os 10 mandamentos aqui, ó, falava: lê aqui, ó, povo, só se eles não fazerem isso. Queridos, vai adiantar? Queridos, Jesus não é isso, queridos. Jesus não é a lei, queridos. Jesus é o relacionamento. Quando eu me relaciono com Ele, queridos, quando eu entro diante da presença dEle, queridos, algo em mim morre. E algo dele nasce. Estava falando para as mulheres aqui, queridos, na saída do encontro. Lembra quando Moisés fala para Jesus: eu quero ver você face a face? Fala para Deus: eu quero ver você face a face. Deus olha para Moisés e fala: tá, vou deixar, vem cá, sobe na fenda da rocha. Fenda da rocha, né? Moisés está aqui, Deus fala: ó, eu vou pôr a mão aqui, ó, e você vai ver as minhas costas. Quando eu passar, você vê minhas costas. Porque se você ver a minha face, o que vai acontecer? Você vai morrer. Então ele põe a mão, passa, quando ele tira a mão, Moisés vê as costas dele. Só que em Jesus, queridos, hoje eu e você podemos ver Deus face a face, como essas mulheres viram. Só que se nós vermos Deus face a face, queridos, o princípio é o mesmo: algo em mim morre, para que Deus coloque algo dele. Entra diante de Deus, queridos, com amargura, para você ver. Deus mata aquele miserável. É aquela praga lá, Deus mata ele. O que Deus vai falar para você? Independente das circunstâncias, Deus vai falar assim: perdoe. Sim ou não? Algo em você vai morrer e algo dele vai nascer. Por isso que Jesus é relacionamento, queridos. Jesus é se relacionar com Deus. Não tem a ver com um conjunto de regras. Uma vez na faculdade, um rapaz chegou para mim: você não pode beber, você não bebe? Porque eu não ia no boteco pessoal, né? Eu falava assim: não bebo. Ele falou: tua religião não permite? Eu falei: não é que minha religião não permite, eu não bebo porque eu não quero beber. Ele falou: por que você não vai no bar com nós? Eu falei: não, por que você bebe? Ele falou: eu bebo para ser feliz. Eu falei: eu sou feliz. Daí ele falou: eu bebo para ter amigo. Eu falei: cara, se você soubesse, minha casa é cheia de amigos, querido.
Sempre teve cheia a minha casa de amigos. O amigo da igreja sempre estava lá. Dele, eu bebo, não sei, bebo por causa de não sei o quê. E foi falando, eu falei, cara, não tem nada a ver. Daí ele parou assim pra mim, mas você tá certo, né? Eu falei, no fundo eu tô, você sabe que eu tô. Daí ele falou, então vai no bar com nós. Eu falei, eu vou, eu pago uma coca pra você. Eu falei, não bebo coca. Daí ele falou assim, sério que você não bebe coca? Eu não bebo refrigerante. Eu falei, não bebo refrigerante não, cara, faz mal pra saúde, tá? Quem quiser parar, já pare que vai te fazer bem lá na frente. Eu falei, não bebo. Daí ele falou, então um suco, eu tava fazendo jejum, eu acho, queridos, de suco, alguma coisa assim. Eu tava fazendo alguma coisa. Daí eu falei, cara, mas nem suco, rapaz. Então vamos lá que eu te pago uma água. Eu falei, beleza, vamos lá que eu te pago uma água. Sentei no boteco, no bar, lá eles jogando sinuca, tomando água, conversando com eles. Não tem a ver com o ambiente, queridos. Tem a ver com a gente. Nós não somos um termômetro, nós somos um termostato. Nós definimos o ambiente ao nosso redor. Não é o ambiente que nos molda, queridos. Mas não nos molda por quê? Porque nós temos relacionamento. Segundo ponto, queridos. Para essa comunhão funcionar bem, as disciplinas espirituais. Repete comigo, disciplinas espirituais. Pastor, o que é isso, queridos? As disciplinas espirituais, queridos, elas alimentam a chama. E quais são essas disciplinas? Jejum, oração e leitura da palavra. Jejum, oração, leitura da palavra. Isso vai enchendo o nosso coração. Isso vai alimentando, queridos, vai alimentando a chama. Queridos, em um período de hipergraça, queridos, tomem muito cuidado com isso, queridos. Com essa historinha assim, não, é tudo pela graça. Queridos, essa hipergraça, queridos, tem destruído, queridos, as disciplinas espirituais a ponto de parecer quase pecado você falar para as pessoas que elas precisam orar, jejuar e ler a palavra. Mas não, pastor, queridos, a Kelly já viu eu discutir com muita gente por causa disso. Eu falava pro pessoal, você acha que a graça vai te pegar pelo braço e vai te levar no teu quarto, fechar a tua porta, sentar o teu bumbum na cadeira para ler a Bíblia? Queridos, essa resposta é sua. Você precisa decidir sentar no seu escritório, onde for, e ler a palavra de Deus. E daí as pessoas acham que isso é quase um crime, elas falam, não, é pela graça. Queridos, a salvação é pela graça, a busca pelas boas obras, queridos, a conversão e a tirar esse mal que há dentro de você. Fica esperando sentado para você ver onde você vai parar. Não dê uma resposta positiva ao chamado de Deus para você ver onde você vai parar. Por natureza, queridos, nós temos uma inclinação para o mal. Sim ou não? Se você falar não, é porque você não se conhece direito. Se você se conhecer bem, você tinha que ser a pior pessoa do mundo. Aleluia. Eu gosto de brincar aqui. Se passasse aqui tua última semana dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, passasse nesse telão agora, nesse exato momento, Deus fizesse um milagre, passasse tudo que você pensou na última semana aqui, você teria amigos ainda? Deus está interessado com ações ou com intenções? É a intenção, queridos, é aquilo que está brotando do coração, borbulhando. E se você sabe que está borbulhando dentro do seu coração, queridos, você sabe que você precisa de Jesus. Você sabe que você precisa orar, você sabe que você precisa ler a palavra, você sabe que você precisa de jejuar. Sim ou não? Fala um amém aí. Queridos, quando falamos de jejum, oração, meditação, podem até nos chamar de legalistas. Pastor, não tem quem jejua para ganhar um status a mais com Deus e com as pessoas, pastor. Não tem aquele povo que faz aquilo para aparecer. Claro que tem, queridos. Mas só porque tem, você vai pegar a disciplina e jogar no lixo? Você vai jogar água com o bebê dentro? Claro que não, queridos. Só porque algumas pessoas estão fazendo errado, queridos, não dá para dizer que não tem como fazer certo. O jejum, queridos, não é para você ganhar ou torcer o braço de Deus, queridos. O jejum, queridos, a busca e a prática do jejum não é para você negociar com Deus, queridos. O jejum é para você conseguir se humilhar diante de Deus, mortificar a sua carne, abaixar o barulho da tua alma para que você possa se humilhar diante de Deus.
e ouvir dele o que você precisa fazer. Consegue me entender? Então nós precisamos, queridos, buscar as práticas, as disciplinas espirituais, queridos. Analisando a vida de homens e mulheres relevantes em sua geração, queridos, vamos ver esse fator em comum: jejum, leitura da palavra e oração. Se você pega a vida de John Wesley, queridos, John Calvino, você pega a vida de Jonathan Edwards, queridos, você pega a vida de grandes homens de Deus, queridos, você vai ver, queridos, é praxe, é leitura da palavra, jejum e oração. Olha o que Efésios, queridos, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, a gente já leu. Mas eu quero ler de novo com você. Porque pela graça vocês são mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Presta atenção aqui. Pois somos feitos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas obras, queridos, mas as obras, queridos, nos mostram que nós somos salvos. Queridos, nós não somos salvos pelas boas obras, mas quando nós somos salvos, queridos, automaticamente nós entramos no caminho das boas obras. E quando você vê uma pessoa cheia de Deus, queridos, acesa no Espírito Santo, buscando a Deus, queridos, cheio de Deus, é impossível você não olhar para a vida daquela pessoa e ver transformação. É impossível, queridos. Ah, pastor, quem está aceso, está no gás, está no fogo, pastor, vai acertar tudo? Lógico que não estou falando isso. Mas você vê uma busca incessante dessa pessoa em acertar, em buscar a Deus. Você vê transformação na vida dela. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que enganava já não engana mais, queridos. Aquele que roubava já não rouba mais. Por quê? Porque é um fogo aceso. É uma chama acesa. A salvação não é o fim, as boas obras indicam essa salvação, queridos. A salvação, queridos, ela nos tira do Egito. A santificação tira o Egito de nós. Vocês já ouviram essa frase? Bem antiga, dos antigos falavam. A salvação nos tira do Egito. A santificação tira o Egito de nós. E a santificação acontece quando, queridos? Quando nós praticamos as disciplinas espirituais. Leitura da palavra, jejum e oração. Nós vamos acendendo fogo, queridos, e vamos sendo purificados de dentro para fora. Vamos sendo purificados, queridos. Deus vai trazendo à tona aquilo que não agrada a Ele. Nós vamos confessando diante de Deus, vamos entregando diante de Deus, queridos. Vamos sendo renovados dia a dia, transformados dia a dia. A nossa mente que era cauterizada no pecado, queridos, começa a ser despertada a uma renovação da nossa mente. Nós já começamos a pensar de forma diferente, e se pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente. As boas obras são nítidas, queridos. Por isso que eu e você somos sal e luz dessa terra. Não tem como acender uma candeia, queridos, e colocar debaixo da cama. Vai acender e colocar no lugar alto para quê? Para iluminar. Quando você é aceso, cheio de Deus, queridos, Deus acende a chama em você. Ele vai te colocar em um lugar para que as pessoas vejam. Vejam o que? As boas obras, para que glorifiquem o Pai. Para que olhem transformação na sua vida. Olhem para você e falem, cara, ele não mente, cara. Uma vez o cara falou assim, você não mente. Eu falei, cara, eu procuro não mentir, cara. Procuro sempre falar a verdade. O cara falou, já mentiu, você é mentiroso. Eu falei, não, cara. Eu não consigo ficar sem mentir, eu minto para minha esposa toda hora. Eu falei, cara, isso aí é loucura, cara. Loucura. Ah, pastor, você não mente, pastor. Queridos, nós não vivemos na prática do pecado. Posso ouvir um amém? Se acontece algo, você tem que falar, cara, errei, preciso ir lá pedir perdão e consertar. Falei demais. Isso são as boas obras, isso é andar com Jesus. Queridos, depois de Jesus, nem pecar em paz você consegue. Sim ou não? Tem uns que ficaram vermelhos assim. Está tentando fugir do pecado, irmão? Como manter a chama acesa, queridos? Cuidado com as ofensas. Querida, a estratégia de Satanás para apagar a chama no coração do crente, queridos, é a ofensa.
É ofensa, queridos. Cuidado com as ofensas. Não podemos dar lugar para as ofensas, queridos. Quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, o que ele disse? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 nos fala, queridos. Porque se perdoares aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se porém não perdoarem os outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas. A ofensa não perdoada, queridos, ela apaga a chama. Tornamos-nos escravos de sentimentos. Tornamos escravos dos sentimentos, queridos. E é uma base legal para Satanás exercer domínio sobre as nossas emoções. Queridos, eu trabalho com libertação, queridos. A maioria das pessoas, queridos, que eu oro, queridos, e cai possessa por espírito demoníaco, queridos, não tem a ver com pecados. Tem a ver com a ausência de perdão, queridos. A maioria das pessoas, queridos, que tem problema de manifestação demoníaca, tem a ver com falta de perdão. Falta de perdão. Você entende por que tanta luta entre nós? Você entende porque sempre parece que algo vai... Por quê? Porque a ofensa apaga a chama. Uma pessoa ofendida, queridos, ela se torna uma escrava, presa, amarrada. Quando nos ofendemos com alguma situação, isso nos leva a se escandalizar, a ficar amarrado, preso. Decida hoje perdoar, queridos. Queridos, o perdão é uma decisão, queridos. Não tem a ver com emoções. Nada na nossa caminhada com Deus tem a ver com aquilo que a gente sente, queridos. Tem a ver com a fé que a gente exercita. Se você tem problema, queridos, ou alguém tem te segurado, algo te machucou, você precisa falar diante de Deus: Deus, eu libero perdão para essa pessoa, eu perdoo ela em nome de Jesus. Ah, pastor, mas ela fez. Queridos, não discute, só perdoa. Perdoa, libera perdão. Você vai ver como a vida fica mais leve. Porque se perdoares os outros as ofensas dele, o Pai de vocês que está no céu perdoará a... Se não perdoarem, você não vai ser. Se você não é perdoado, você não tem mais comunhão, queridos. Esse que é o problema, por isso que a chama apaga. Por isso que é uma guerra, queridos, para botar unidade no meio dos crentes. Queridos, quem está perto de mim sabe a lida que eu tenho com o pastor, queridos. A lida que nós temos com o pastor. Queridos, e é uma lida, queridos. Deus me trata com o pastorzado. Mas eu creio, queridos, em unidade, queridos. Por isso que a gente batalha pela unidade. E daí não pode azedar, tem que liberar perdão. Ah, pastor, meteram a boca lá em vocês. Ok. Deus, nós perdoamos. Ah, pastor, falaram que vocês são isso, isso, isso. Ok, nós perdoamos. Para quê? Por isso que é uma lida, queridos, os relacionamentos. Para que... Consegue me entender? Queridos, a ofensa rouba a chama, queridos. Um coração ofendido, queridos, gera fruto de dor, ódio, raiva, ressentimento. Sabe o que é ressentimento? É ressentir novamente. A pessoa foi ofendida 20 anos atrás, ela não perdoa. Quando ela lembra da situação que acontece, ela ressente a mesma coisa do que há 20 anos atrás. E faz 20 anos que está presa na dor. Queridos, um rei tem responsabilidade sobre o seu reino. Nós não somos vítimas. Posso ouvir um amém? Nós não somos vítimas.
Ah, pastor, me fizeram mal. Ok, queridos, não estou negando a sua dor. Só estou falando que em Cristo Jesus você nasceu de novo e você tem a oportunidade de reinar em vida e liberar perdão sobre a vida da pessoa. Não estou discutindo o que é certo e o que é errado. Queridos, porque o certo e errado, queridos, não tem nada a ver com Deus. Ah, pastor, como assim? Queridos, é certo e justo morrer pelo injusto? Claro que não. O único justo era quem? Jesus. E ele morreu por mim e por... Sabe o que é graça, queridos? Presta atenção aqui. Sabe o que é graça? Imagine um homem muito rico. Muito rico. Bem sucedido. E ele tem um filho. Um único filho. Um filho. Um único filho que ele ama. Um dia esse homem sai, queridos, e deixa esse único filho em casa. Entra um assaltante lá dentro, queridos, e mata esse único filho. Mata ele. Esse homem volta com a sua esposa, carros de polícia, ninguém querendo deixar entrar, ruas cercadas. Ele fala assim, ó, eu sou dono da casa, eu preciso ir lá, meu filho estava lá. Você que é o pai, vem aqui. O policial comunica a ele. Seu filho foi morto. Nós estamos atrás do assaltante, do bandido. Esse homem, como é muito influente, ele começa a acionar as pessoas para saber. O delegado é amigo dele. De repente o delegado liga e fala assim, pegamos o homem. Pegamos, ele está aqui. Ele corre para a delegacia, ele tenta entrar, os policiais não deixam. Como ele era muito influente, ele consegue entrar. Ele entra, o delegado segura ele e fala, ó, cuidado com o que você vai fazer, calma. Ele está ali sentado na cela, eu vou te levar até lá. O delegado leva ele. Ele olha para aquele homem que matou o seu único filho. E ele fala assim, eu te perdoo. E toda a herança do meu filho, eu passo para você. Isso é graça. Eu e você, com os nossos pecados, nós matamos o Filho de Deus. Deus o ressuscita dentre os mortos e nos faz herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Por isso que eu e você não temos direito de não liberar perdão sobre a vida de alguém. Porque o autor da vida, queridos, morreu por mim e por você para nos dar vida eterna. A grande questão é, que direito nós temos? Pastor, você não sabe o que as pessoas fizeram para mim. Queridos, eu sei o que Jesus fez na cruz por você. E é isso que importa. É isso que importa. Porque o perdão, queridos, vai trazer ações que vão mudar a sua vida. Jesus morreu para que você tivesse poder para perdoar. Olha o que Gênesis, queridos, capítulo 4, versículo 23 nos fala. Preste muita atenção. Queridos, esse Lameque era um homem muito mau. Olha o que a palavra de Deus diz. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Silá: ouve minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e a um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Aqui nasce a cultura da vingança na humanidade. Esse homem Lameque se levanta, queridos, e ele começa a falar e começa a matar pessoas. E ele fala, se Caim, queridos, quem tocasse em Caim, seria 7 vezes castigado. Quem tocasse em Lameque, a vingança viria 70 vezes 7. Daí aparece um nazareno, queridos, barbudo, queridos, filho de um carpinteiro, falando o quê? Olha o que Mateus, queridos, capítulo 18, versículo 21 e 22 fala, que é a cultura do reino. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu perdoarei até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes? Você vê Lameque estabelecendo a cultura da vingança. Você vê Jesus estabelecendo a cultura do perdão, queridos, quebrando a mentalidade de Lameque. Pedro deveria conhecer o texto. Até 7 vezes eu vou perdoar? Não. 70 vezes? No reino espiritual, Jesus quebra a cultura da vingança, queridos. E nós não temos mais esse direito.
Olha o que Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos fala. De tudo que deve guardar, guarda bem o seu, porque dele procede as fontes da... O que nós devemos guardar, queridos? Aqui está a lida. Acima de tudo, queridos, acima do teu carro, do seu dinheiro, da sua família, acima de tudo, você deve guardar o seu, porque deles brota a vida. As fontes da vida, e nós podemos entulhar essas fontes com a falta de perdão. E apagar a chama de Deus nas nossas vidas. Onde vivemos de uma cultura, queridos, no meio de muita falação, queridos. Onde você não sabe o que é fato, o que é fake no nosso meio. Sim ou não? É uma fofocaiada, né, queridos? Aleluia, Deus vai mudar isso. Mas você não sabe o que é fato, o que é fake nesse lugar aqui, queridos. Isso vira uma loucura na nossa cabeça, queridos. Nós precisamos guardar o nosso coração. Próximo ponto. Aprenda a viver por fé. Aprenda a viver por... Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 nos fala. Desculpa. Porque andamos por fé, não pelo que vemos. Queridos, precisamos aprender a não nos mover pelo que vemos, queridos, porque eu e você somos chamados a andar por fé. A fé acende e alimenta a chama, queridos. Focar nas circunstâncias nos desgastam. Queridos, nós fomos chamados a andar por fé, não por aquilo que nós vemos. Às vezes as pessoas falam: ah, pastor, você viu isso, você viu isso, você viu isso. Todo mundo está vendo, queridos. Eu não me direciono, eu tomo decisões por aquilo que eu vejo. Eu tomo decisões pela fé, por aquilo que Deus falou comigo no meu quarto de escuta. Queridos, não nos movemos pelo que vemos, nos movemos por fé. E nós precisamos aprender isso, queridos, porque isso alimenta a chama em nós, queridos. Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 nos fala. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são... Foque nas coisas eternas. Queridos, tenho visto muita gente desanimada e até desviada, queridos, porque focou nas coisas temporais. Focou nas circunstâncias, queridos. Queridos, nós temos que ser meio viajado mesmo, assim, olhar para as coisas que são eternas. Queridos, sabe como você cuida de um grupo familiar? Por muito tempo, assim? Eu estou há 19 anos cuidando de grupo familiar, fora de igreja. Sabe como você cuida de um grupo familiar? Olhando para as coisas eternas. Você fica olhando para as circunstâncias, para as pessoas, você fala: vou matar esse miserável, olha o que ele fez. Querido, daí você tem que olhar para as coisas eternas. O que Jesus tem para ele? Daí você começa: o que Jesus tem para ele? Jesus deve ter coisa melhor que isso que ele está fazendo. Só me arruma rolo. Daí você começa a focar nas coisas. Se você focar nas circunstâncias, querido, você não dura 3 meses. Você mata um. Você dá uma cadeirada em alguém, querido. Tenha em vista as coisas eternas, queridos. Sabe como alimentar a chama? Entenda uma coisa hoje, de uma vez por todas: escrave uma estaca. Jesus, ele não quer te dar uma vida boa. Não que ele não possa, mas ele não quer. Porque a vida com Jesus, ele sempre vai te desafiar mais. Ele vai te tirar da zona de conforto. Não vá nessa onda de teologia de coaching e coisa assim. Jesus sempre vai te esmagar um pouquinho mais. Olha a vida de Paulo, queridos. Olha o que 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 28.
Eu estou falando de Paulo, o grande apóstolo, ok? Grande parte do Novo Testamento escrito por ele. Homem de Deus, queridos. Teve uma experiência sobrenatural, não sei se no corpo ou fora do corpo, como ele fala. Não sei como que ele foi lá para cima, mas ele foi de algum jeito, ele foi lá para cima, queridos. Subiu ao terceiro céu, recebeu revelações sobrenaturais. O próprio Deus falava com ele. Jesus, em Atos, fala com Paulo direto, assim, queridos. Quando ele fala assim, aquilo que recebi do Senhor, falando da ceia, ele está falando assim, eu não recebi de Pedro, eu não recebi de nenhum dos apóstolos. Aquilo que eu recebi do próprio Senhor Jesus. Jesus me ensinou sobre a ceia. Era isso que ele estava falando. Olha a vida dele. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Então eram 39, porque não podia dar 40, entendeu? A lei não deixava. Então ele recebia 40 menos 1. Para poder receber mais umas pancadinhas depois, tá? Era por isso. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 39. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesava sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Queridos, imagine Paulo vivendo o dia de hoje, queridos. Imagine Paulo vivendo o dia de hoje. Muitos de nós iam olhar para Paulo como um derrotado. Ia falar assim, Deus não está com esse homem, não pode. Queridos, se Deus é Deus que sempre quer deixar as nossas circunstâncias confortáveis, não é o mesmo Deus de Paulo. Se a gente quer sempre viver uma vida confortável, queridos, de boa na lagoa, não é o mesmo Deus de Paulo. Porque eu tenho visto muita gente, queridos, desanimar e desviar, sabe por quê? Porque que Deus não fez o que Ele queria. Ah, pastor, mas eu pedi para Deus, Ele não fez. Quem disse que Ele tem que fazer tudo o que a gente quer? O apóstolo Paulo, queridos, ele começou bem e ele terminou bem. Olha o que 2 Timóteo, queridos, capítulo 4, versículo do 6 ao 8 nos fala. Quanto a mim, essa é a segunda carta a Timóteo, queridos, a segunda carta de Paulo ao seu filho. Essa última carta, queridos, Paulo estava preso na prisão em Roma. Ele já não estava mais preso em prisões domiciliares. A maioria das prisões de Paulo foram prisões domiciliares, queridos. Essa prisão, queridos, foi uma prisão em Roma e ele estava pronto, queridos, para ser morto. Ele já tinha provavelmente recebido a sua condenação de morte. Essas são as últimas registros do apóstolo Paulo. São as últimas palavras do grande apóstolo Paulo. São os últimos registros escritos de Paulo. Ele está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, e olha o que ele fala. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, a quem amam a sua vinda. Paulo, queridos, ele inicia bem, queridos, e ele termina bem, com a chama de Deus acesa no seu coração. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe essa palavra no seu coração? A chama de Deus, queridos, está sobre a sua vida. Mantenha ela acesa. Vamos nos colocar em pé, vamos